Olá, que a paz do Senhor esteja com todos. Neste vídeo nós vamos tratar de um título muito interessante. Jesus, a porta, Kardec, a chave. Mas esse título suscita muitas dúvidas. Vejam bem, Jesus, a porta, Jesus não é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é a videira. Como chamá-lo de porta? Porta dá uma ideia de trancado, ainda mais depois que a gente diz que Kardec é a chave. E que negócio é esse de Kardec ser a chave? Será que uma determinada doutrina, uma determinada crença, ela vai ter a chave, a verdade? E as outras? Realmente esse título, para quem não aprofundou o assunto, ou não tem um conhecimento completo do contexto em que ele foi colocado, dá uma ideia de sectarismo, de excelência, de que Jesus estava trancado, que Jesus não estava claro, etc. Nós estamos aqui nesse trabalho apresentando que não é nada disso. Muito, exatamente o contrário. Há, na verdade, uma maravilhosa informação para todas as crenças e religiões. Não é nada do que se imagina de excelência do Espiritismo. É exatamente o oposto disso. É uma boa nova da boa nova, e não só para cristãos, mas para todos os povos. É a maravilha em pessoa. Por isso nós fizemos esse vídeo, para esclarecer esse título, para todos nós e ficarmos contentes e alegres com essa mensagem de Deus para a sua humanidade. Mas para nós entendermos, nós vamos precisar tratar esse assunto dentro de uma abordagem de uma linha do tempo espiritual. Começando lá no ano zero, no final da história do nosso amado Mestre sobre a Terra, onde Jesus, conta em João, capítulo 13, reúne os apóstolos para uma ceia poucos dias antes da Páscoa derradeira. Os apóstolos, diz ali o livro de João, não estavam entendendo nada. Para eles seria uma ceia como outras maravilhosas que o Senhor fez, mostrando a boa nova para eles. Mas Jesus estava num tom bem diferente, estava num tom de despedida. Apresentava aos apóstolos uma série de informações que ele já não tinha, ele não tinha ainda informado a respeito do futuro dele e da humanidade. Fez questão de lavar os pés dos apóstolos. Pedro até não queria, Jesus insistiu, dizendo que era necessário para que ele tivesse com Jesus no reino dos céus. Mais à frente, Jesus fala que ele vai ser traído, vai ser entregue aos homens pelos homens. Informa João que aquele que receber o pão molhado dele será o traidor. E João constata que Jesus entrega o pão a quem? A Judas. Jesus diz então a Judas, vá fazer o que deves. E Judas sai da reunião. Então Jesus volta a conversar só com os 11 apóstolos, informando uma série de coisas, voltando em tom de adeus, dando esperança, mas ao mesmo tempo dizendo que ele já não ia ficar mais muito tempo entre eles. E os apóstolos cada vez mais confusos e entristecidos. Mas Jesus veio com as ideias consoladoras. Ele diz, lá na mensagem, vou tentar abrir aqui na página para que a gente possa entender bem esse contexto, sem falhar nas mensagens alvissareiras do nosso Senhor. Ele diz assim, lá no começo do capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não teria dito a vocês, e para lá vou para preparar-lhes o lugar. Os apóstolos mais confusos, e o Senhor continua explicando a sua realidade futura e imediata, e diz mais à frente, consolando, se vocês me amam, guardai os meus mandamentos. E eu vos rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro
Paráclito. Esse termo é importante, Paráclito, para que fique eternamente convosco. Gente, Paráclito. Normalmente os religiosos falam em Consolador, e é verdade, é uma das interpretações, mas Paráclito é um termo ainda mais amplo. Quer dizer não só Consolador, é também um protetor, guia, advogado, orientador, entre outros contextos. E Jesus fala não só em Paráclito, ele fala outro Paráclito. Ou seja, podemos entender que Jesus, ele mesmo era o Paráclito e que viria um outro como ele, não, mas para fazer este papel de Paráclito também. E Jesus prossegue assim: o Espírito de verdade, a quem o homem não pode ver, porque não o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Então, nós temos dois conceitos importantes. Outro Paráclito, com contexto de guia e protetor também, e o contexto de Espírito de verdade. Vamos guardar isso. Outro Paráclito e Espírito de verdade, e que o homem não conhece. O homem não vai conhecer, mas os apóstolos conhecem. Ou então vai ser um círculo fechado, o conhecimento vai estar entre eles, mas que os outros não conhecem, pelo menos naquele contexto que o Senhor explicou. E Jesus fala mais. Ele explica que, mais à frente, no versículo 26 desse capítulo, ele fala assim: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ou seja, não vai ser ele, mas será alguém em nome dele, vos ensinará todas as coisas. Gente, todas as coisas. Todas as coisas. Não é uma coisa ali, outra aqui. É muito importante isso. Todas as coisas é o que ele diz. E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ou seja, vai recapitular a mensagem do Senhor e também vai explicar tudo. Então, gostaríamos aqui que vocês guardassem esses pensamentos. Primeiro, outro guia, outro advogado, outro consolador, tudo junto. Um espírito de verdade, espírito de verdade, olha só o termo, que vai explicar tudo, que vai dizer tudo que o Senhor disse e vai falar das outras coisas, todas elas também. E que vai ser um conhecimento que, para aquele momento de Jesus, será fechado e que os outros não alcançam. Vamos guardar esses pensamentos que nós vamos voltar a ele mais à frente. Mas o Senhor prossegue informando nessa ceia maravilhosa que ele vai ser traído, como já comentamos, mas que eles também, os apóstolos, seus seguidores, seriam perseguidos também. E dito e feito, conta os evangelhos, todos eles, que Jesus realmente foi entregue aos homens, foi sacrificado, morto, crucificado, e que os apóstolos em seguida, está lá nos Atos dos Apóstolos, também foram martirizados, perseguidos e mortos. E nisso segue a história dos cristãos daquela primeira época. E nossa linha espiritual prossegue, agora estamos no ano 70. O que aconteceu nessa época? A famosa diáspora. Os romanos atacaram a insurreição que houve na época dos judeus, e desbarataram o povo judeu. O povo judeu ficou sem terra. E foram espalhados por todo o Oriente e Ocidente conhecidos à época, continuando ao mesmo tempo a perseguição que havia dos romanos contra os cristãos, que eram também judeus. Realmente foi uma época, do ponto de vista material, muito triste. Os romanos colocavam os cristãos não só nas arenas,
sendo devorados não só por leões, mas também ursos e outros animais terríveis carnívoros, mas também eram amarrados em praça pública, para até criancinhas pegavam barras de ferro fervendo e ficavam cutucando, ouvindo, se divertindo com as dores que saíam dos coitados dos cristãos mártires do nosso cristianismo. Porém, do ponto de vista espiritual, as informações espirituais que nos chegam é que essa época de sofrimento e martírio materiais eram também uma época maravilhosa do ponto de vista espiritual. Os testemunhos daqueles sofredores, daqueles mártires, se elevavam aos céus, e eles eram considerados verdadeiras almas, instrumentos de Deus na terra. Nunca se viu tanta luz cristã ao mesmo tempo durante aquele período. As desobsessões, ou seja, o livramento de seres espirituais muito tristes, eram feitas às centenas de uma vez. Os cristãos, a sombra desses cristãos, não foi só Pedro, mas a sombra desses cristãos, quem passava perto dessas sombras ou chegava perto ficava instantaneamente curado. As doenças se espantavam só de se ver os seres daquela época. Apesar de materialmente a infraestrutura, a perseguição ser terrível, havia outra coisa interessante também. O conhecimento da reencarnação, logicamente, como esses seres eram evoluidíssimos, eles tinham conhecimento do nível do Senhor, o Senhor aparecia para eles naturalmente, junto com os milagres que eles faziam. Conhecimento religioso sobre a reencarnação era algo favas contadas. Tanto que esse senhor, o padre chamado Orígenes de Alexandria, escrevia e divulgava tratados sobre reencarnação a céu aberto. E todos aceitavam. Então, do ponto de vista material, muito terrível à época, mas uma excelência espiritual para aqueles que pensam além da vida material. E assim foi, até que no ano 300 as coisas começaram a mudar. O rei romano Constantino começou uma mudança, declarando-se ele mesmo cristão. O próprio rei, o líder dos perseguidores dos cristãos, se declarando cristão, olha só. E um famoso rei chamado Teodósio, quase um século depois, não só se declarou cristão, como determinou que Roma inteira, o Império Romano, fosse cristão. Do ponto de vista exclusivamente da matéria, parece ser uma boa notícia, não é? Afinal, aqueles que eram terríveis perseguidores se converteram na religião dos perseguidos. O cristianismo, a partir daquele momento, não seria mais perseguido. Porém, espiritualmente, minha gente, foi um desastre, porque o problema não está na perseguição ou não. Não está no fato dos romanos entrarem na religião cristã. O problema que ocorre até hoje não é a questão de nós entrarmos na religião, mas a religião entrar em nós. Se quando entramos numa religião a gente não deixa aquela mensagem, a essência, o espírito da religião entrar em nós, nós estragamos e contaminamos a religião com o nosso ser. E foi o que aconteceu. Os romanos não se modificaram. Eles aderiram e entraram na religião sem a transformação necessária anterior. O que aconteceu? Eles estragaram, contaminaram, conspurcaram a religião cristã. A partir desse período, contra as informações espirituais, principalmente pelos espíritos que psicografaram por Chico Xavier, que a nossa chamada cristandade ou cristianismo literalmente acabou. O cristianismo primitivo, puro, a essência do Cristo, havia acabado na hora em que os romanos entraram na religião sem que o coração deles fosse tocado pela mensagem do Cristo. Tão grave foi essa situação que a chamada igreja daquela época, a famosa Igreja Católica, não teve coragem
de colocar o nome que deveria ser. Ela se chamou Igreja Católica Apostólica Romana. Ela não teve coragem de colocar o termo que deveria ser Igreja Católica Apostólica Cristã. Porque, na verdade, eles nunca não foram cristãos em momento nenhum. Foram romanos entrando na igreja, pegando a Bíblia e colocando debaixo do braço, sem que ela entrasse nos seus corações. O cristianismo, vamos deixar bem claro, acabou naquele momento. Tinha tudo menos a mensagem e a vivência do Cristo entre aquela igreja daquela época, com todo respeito, porque a coisa mudou, graças a Deus, nos momentos atuais. Mas nós vamos comentar mais à frente. Para fins de entendimento nosso, o cristianismo havia se encerrado naquele momento. E a nossa linha prossegue. Ao ano 553 da era cristã, e este assunto é muito bem comentado por Ricardo Lindemann, que ele é respeitadíssimo nas linhas dos estudos da religiosidade. Ele é doutor em ciência da religião, mestre em filosofia, ex-presidente da Sociedade Teosófica do Brasil, com vários trabalhos publicados em termos de religião, e fez um trabalho muito interessante, aprovado em tese em universidades federais, sobre a reencarnação no cristianismo primitivo, segundo aquele padre que nós comentamos, que era Orígenes de Alexandria. Esse trabalho dele, ele fez uma explanação sobre ele no YouTube, nós estamos deixando aí o link para que possam apreciar esse excelente trabalho que foi realizado com seus comentários, e nós vamos aqui fazer um resumo dele, que foi basicamente o seguinte. No ano 548 havia uma rainha romana chamada Teodora e o seu rei Justiniano. A rainha Teodora era simplesmente implacável, terrível, além de ser promíscua. E como até aquele momento ainda subsistia um mínimo de conhecimento espiritual, que era o conhecimento da reencarnação. E as pessoas que resistiam no cristianismo primitivo, deixavam claro a essa rainha, avisavam na cara dela, olha, quando você morrer, ou quando você desencarnar, você vai ter que voltar à Terra e viver o que nós estamos passando aqui. Você vai ter que reencarnar aqui no meio de nós. Isso deixava a rainha apavorada. No ano 548, essa rainha estava moribunda, estava prestes a morrer. E no seu último suspiro, ela pediu ao rei Justiniano que, olha só, a ignorância espiritual o que faz? Ela pediu ao rei Justiniano que removesse da Bíblia toda e qualquer informação a respeito da reencarnação, na esperança de que, com isso, ela pudesse não reencarnar, porque não estava na Bíblia. Olha quanta ignorância. Mais ignorância ainda desse rei que aceitou e prometeu fazer isso. E no ano 553, o rei Justiniano chamou o Papa da época, que era o Papa Silvério, e determinou que fosse retirado qualquer referência à reencarnação da Bíblia. O Papa Silvério recusou-se. E ele foi, então, como na época se imagina, como deveria ser, imagina, impiedosamente exilou o Papa Silvério na ilha Palmária, onde ele, segundo os relatos históricos, morreu de jejum. Ou seja, em greve, ou não se sabe se foi realmente o jejum, pode ter sido outra coisa, mas os registros que foram feitos pelos romanos, né, não eram nem cristãos, mas eram romanos da época, diz que ele morreu de jejum. E nisso, quem sobrou, o Justiniano olhou para os outros e perguntou quem é o próximo. E escolheu o Papa Vigílio. O Papa Vigílio, envergonhado, disse que aceitaria, porque senão ele ia ser morto também, ia receber o jejum da Ilha Palmária, vamos assim dizer, ou coisa pior. Mas falou, eu não vou participar desse concílio. E esse concílio de Constantinopla foram feitos apenas pelos seguidores, pelos bispos que apoiavam o rei Justiniano. E assim, o concílio de Constantinopla II pegou a Bíblia
e removeu da Bíblia o conceito de reencarnação. É claro que eles não conseguiram fazer isso com perfeição, tanto que há vários relatos, e temos aí um vídeo que nós vamos colocar um link comentando sobre esse assunto, de que não houve realmente uma remoção completa, porque a ignorância espiritual daqueles que fizeram isso impediam de eles enxergarem mensagens ocultas. Não é oculta, né? Era só questão de prestar mais atenção, mas como eles eram muito inferiores, não conseguiram enxergar as mensagens claras de reencarnação que ainda estão restantes na Bíblia, várias delas. Com isso, aquela mensagem original do Cristo, a essência dela, que já havia sido, vamos dizer, morta no ano 300, mas agora recebeu o caixão definitivo. A mensagem da Bíblia ficou cerrada. Como entender as bem-aventuranças, onde Jesus dá uma esperança futura aos bem-aventurados aflitos, bem-aventurados e misericordiosos? Quando é que o homem ia receber isso, se depois ele ia morrer, não ia voltar mais para receber nada? Como dar a justiça divina, dizendo quem com a espada fere, com a espada será ferida, como Jesus falou a Pedro, chamando a atenção, se não havia reencarnação para promover essa justiça? Como dar esperança de dias e vidas melhores, se depois da morte, pelo entendimento que estava se colocando no selamento da reencarnação, como é que havia justiça se as pessoas más ou iam direto para o inferno e não iam ter mais volta para a Terra para cumprir os seus erros? Toda a essência da mensagem de Jesus, precisamos reconhecer, está numa base de justiça sobre aquilo que se faz ou deixa de se fazer. Com a reencarnação tudo se perde. É claro que o Senhor tinha na sua mensagem muita coisa que talvez a reencarnação não fosse necessária, mas aquela base, a essência da esperança e da consolação de dias melhores a quem plantasse e regasse a boa semente do Senhor, se perdeu. Por isso, na prática, a retirada da reencarnação apagou, fechou a mensagem do Senhor para o homem comum com bom senso na nossa humanidade. E dali daquele ano fatídico, até aproximadamente 1800, nós tivemos uma sequência de conspurcação do cristianismo. Na verdade, não era cristianismo, nós já falamos. Era uma igreja romana, cheia de romanos reencarnando com seus vícios e maldades, e promoveram as chamadas cruzadas, 8 cruzadas oficiais, mais várias outras não oficiais, mais de 1 milhão de cristãos, entre aspas, e muçulmanos, entre aspas, mortos, uma atrocidade com raros precedentes na história. Em seguida vieram as Inquisições, que não foi tanto morte, segundo dizem, houve algumas, talvez dezenas de milhares, ou um pouco mais de uma centena de milhares de mortos, mas foi uma época de muito roubo, se saqueava legalmente, se tirava bens materiais de pobres, ricos. A igreja cresceu muito naquela época, inclusive grande parte das riquezas que se diz que tem hoje a igreja, possivelmente ainda são heranças dessa época terrível, sem falarmos nas vendas, que é essa terceira imagem à direita embaixo, que são as vendas de pecados ou vendas de indultos e absolvições. A pessoa tinha uma tabela que ia até morte e chacinas. Se ela pagasse esse tipo de indulto lá para a igreja, os pecados daquele ser rico, né, com certeza, iriam ser perdoados, fora a venda de pedaços no céu, esse tipo de charlatanismo terrível. Só são provas, todas essas ações nefastas da época, só são provas de que eles não eram cristãos. Buscavam tesouro material, usavam violência, eram tudo menos cristãos. E daí nós tivemos, claro, uma reação espiritual muito forte que não é registrada nas histórias materialistas, porque não se deu o valor, mas foram grandes ações feitas por almas que se sacrificaram em nome do Cristo nesse período, tentando
conduzia a Igreja Romana por bom caminho. Nós tivemos santos das mais altas e elevadas esferas, por exemplo, Joana d'Arc, São Vicente de Paula, Santo Antônio de Pádua, e o mais elevado deles, que foi Francisco de Assis, o Poverello de Assis. Dizem que a Igreja Católica se arrefeceu bastante diante da doçura e luminosidade desse ser maravilhoso. A Igreja Católica era uma antes do Francisco de Assis e mudou bastante, influenciado a partir de Inocêncio III, ali pelo ano 1200. Para você ter uma ideia, Francisco de Assis foi transformado em santo 2 anos depois de desencarnar. Morreu em 1226, logo em 1228 já foi santificado. Eles já sabiam, reconheciam a luminosidade dele e a influência maravilhosa que ele teve para a igreja. A partir dali a igreja continuou nefasta, continuou muito má, mas não tanto quanto antes. Porém, era necessário um pouco mais. E ali foi que em 1517 houve uma ação mais dura do alto, Martim Lutero, que alguns dizem que pode ter sido a reencarnação de Paulo de Tarso, assim como Francisco de Assis pode ter sido a reencarnação do grande João Evangelista, que terminou o último dos 4 livros evangélicos e também terminou a Bíblia com Apocalipse. Então, esse grande ser, Martinho Lutero, com a Reforma, com as teses, as 95 teses, questionando as heresias da Igreja Católica, principalmente a venda de indultos, a compra de indultos para se aliviar os pecados, deu um golpe, dividiu a igreja ficou muito enfraquecida depois desta ação. Isso contando a história, mas houve um evento que não foi registrado pela história do mundo, ocorrido em 1800, que mudou totalmente o destino da cristandade, que não havia, mas precisava ser ressuscitada, refundada na terra. Contra o livro Cartas e Crônicas do grande espírito Humberto de Campos, um imortal da Academia Brasileira de Letras, renomadíssimo, que enquanto encarnado elogiava muito o Chico Xavier. Este livro conta, num dos capítulos que só vamos falar o nome dele no final, para vocês entenderem melhor o contexto e ver a importância desse evento. Nesse livro, nesse capítulo, conta que no ano 31 de dezembro de 799, ali naquele momento, o grande Napoleão Bonaparte já havia, poucos meses atrás, sido consagrado primeiro cônsul. E houve neste dia uma grande reunião nos céus. Nesta reunião, conta o livro que havia os seres mais elevados da história de várias nações e povos da humanidade. Não era só da Europa, mas também das Américas, da África, judeus, grandes almas budistas, hinduístas, taoístas, fora os grandes santos conhecidos das igrejas católicas. Eles deram alguns exemplos, como por exemplo, São Luís, Santo Agostinho, São Vicente, o grande Apolônio de Tiana, da Grécia, tivemos Teresa de Ávila e Joana d'Arc, e por aí vai. Fora os grandes da também filosofia grega, como Sócrates, Platão e Aristóteles, muitos seres evoluídos. Só de estarem ali já estavam em lágrimas, tal a reunião de luz num ambiente tão elevado. E conta a história que surgiu naquele momento, desdobrado, pois ele estava encarnado, como comentamos, o grande Napoleão Bonaparte, e com ele uma corte de seres também importantíssimos encarnados. Eles deram alguns exemplos como Faraday, Ampère, o grande Beethoven, o grande Goethe, grande escritor alemão, John Dalton,
o mestre da meteorologia, que praticamente descortinou a questão climatológica e meteorológica para o mundo. E até esse momento, Napoleão Bonaparte ficou sentado numa espécie de cadeira, tipo um trono, com o olhar lívido, porém ainda não estava muito emocionado, apenas impressionado com o que estava acontecendo. Numa sequência, o livro conta que veio do alto uma espécie de rampa de luz, onde seres iluminados aos poucos foram se materializando naquele ambiente já maravilhoso. E dentre eles surgiu um ser. Este ser era o mais iluminado de todos, portava uma tiara de ouro e um cedro de ouro. Impressionou todos os presentes, que já estavam muito emocionados, choraram mais ainda, e até aquele momento, Napoleão Bonaparte, que não tinha mostrado lágrima nos olhos, começou a chorar, foi direto a esse ser de luz e se ajoelhou como uma criança humilde. Conta o livro que o ser de luz tentou, sorrindo, levantá-lo, consolá-lo ante os braços, enquanto Napoleão Bonaparte chorava sem parar. E o livro prossegue dizendo que uma voz do alto começou a falar diretamente a Napoleão Bonaparte. Ouve a verdade, que te fala em meu espírito. Este à frente do apóstolo da fé que, sob a égide do Cristo, descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. Gente, não havíamos comentado que Jesus falou aos apóstolos na mensagem consoladora em espírito de verdade? Olha só o que está aqui. Ouve a verdade em meu espírito. Outra coisa interessante, esses grifos são nossos, tá? O termo apóstolo. Quem é apóstolo? Quem pode dizer, este é o meu apóstolo? Apóstolo de quem? Só pode ser apóstolo do Cristo. E sob a égide do Cristo, ou em nome do Cristo, o que está dito aqui? Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, o Pai enviará em meu nome, ou sob a égide, sob a minha égide. Ou seja, este ser que está aqui, podemos concluir, ou podemos considerar, claro, que seria exatamente esse ser consolador, ou um representante dele, pois está vindo em nome do Senhor, em nome do Cristo, né? Mas tem mais coisa. O ser continua falando para Napoleão. Você foi César ontem e hoje orientador. Já dizendo para Napoleão que ele foi aquele grande César da época dos judeus, da época de Jesus. Dai a César o que é de César na moeda, lembram? Era esse César, Caio Júlio César, que fez incríveis conquistas, humilhou muito também o povo das Galhas, da França. E esse ser de luz está dizendo que a missão dele era também resgatar aquele povo gaulês, agora francês, que ele tanto humilhou na época de César, como grande orientador. E num outro livro interessantíssimo, A Caminho da Luz, de Emmanuel, ele conta que este grande César, que estamos comentando, agora reencarnado como Napoleão, foi lá pelo ano 800, 840, esse período aproximadamente, o grande Carlos Magno, que foi um reintegrador da Europa. A Europa estava dividida com as guerras resultantes do desmembramento do Império Romano do Ocidente, e Carlos Magno fez um trabalho de reintegração. Foi um ano relativamente pacífico, sob a ordem desse grande imperador europeu. E agora ele estava de César para Carlos Magno, de Carlos Magno para Napoleão. E tinha uma missão, indicado para consolidar a paz e a segurança, ou seja, a missão dele era resgatar aquilo que tinha sido perdido com a Revolução Francesa, que tinha ocorrido alguns anos antes, e estava uma mortandade, um caos terrível na França. A França estava em frangalhos. A missão dele era reorganizar e trazer paz àquela região, importante para a missão do Senhor. Necessárias ao êxito do abnegado apóstolo
que descortinará a era nova. Serás visitado por monstruosas tentações do poder e por aí vai. Então, esse ser de luz, depois de uma série de outras informações, basicamente orienta Napoleão a resistir às tentações que estavam ainda na psique dele, apesar de ser um grande líder, um grande governante, e ele ia preparar o terreno para o apóstolo, aquele ser maravilhoso que o ser de luz havia indicado, que está no centro da nossa imagem. Desnecessário dizer agora que o título deste capítulo do livro, Cartas e Crônicas, chama-se, claro, Napoleão e Kardec. E o livro prossegue dizendo que em 1804, assim que Napoleão, encarnado, assumiu como imperador da França, ele começou as terríveis guerras napoleônicas, esquecendo totalmente as orientações espirituais que ele recebeu em desdobramento. E o livro conta que exatamente no mesmo ano em que Napoleão se coroa imperador, nasce em Lyon, em 3 de outubro de 1804, o grande Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec. No mesmo ano que um sobe para imperador e se desvia, espiritualmente falando, nasce aquele ser de luz maravilhoso que Napoleão havia presenciado nas esferas mais altas, mas já havia esquecido, claro, porque ele começou a fazer tudo ao contrário, mas a missão da parte do alto prosseguiu. Nasce a luz como Allan Kardec. Conta o livro, conferindo os fatos históricos, que em 1815 Napoleão sofre a sua última derrota, houve uma intervenção do alto para parar os desvios que estavam muito grandes por parte do Napoleão. Napoleão cai numa ilha, chamada Ilha de Santa Helena, onde passa os seus últimos 6 anos, vai até 1821 na Terra, mas nesses 6 anos, de 1815 a 1821, já recapitulando e revendo os erros e abusos da sua encarnação. E o livro prossegue dizendo que de 1800, na nossa linha espiritual, vamos para 1857, onde começa toda uma época revolucionária espiritualmente falando para a cristandade e para o mundo. Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos, nessa data, 1857. E ao longo da sua vida, entre várias obras preciosíssimas, lança mais 4 livros, formando o Pentateuco Espírita, que vai depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e o último, a Gênese. E assim sua obra, considerando a Bíblia, não a Bíblia, mensagem do Cristo, mas a informação que corria na humanidade por meio de uma igreja romana pecadora e materialista, que não reconhecia sequer uma grande verdade espiritual que era a reencarnação, foi reaberta. O livro se iluminou novamente. E este fato foi registrado de forma mais clara ainda no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, com revelações impressionantes para nós, mostrando que ali está realmente a mensagem do Senhor prevista no livro de João, quando Jesus comenta sobre o Paráclito, o Consolador que voltaria. Lá naquela mensagem existe o capítulo 6, o Cristo Consolador, onde um item chamado o Espírito de Verdade. Olha só, lembrem-se que lá no nosso João, Jesus fala, é o Espírito de Verdade, a quem o mundo não pode receber. Olha só o que está aqui, o mundo não pode receber naquele momento, porque o mundo não vê nem o conhece. Ou seja, naquele momento o Espírito de Verdade se apresenta à humanidade, mostrando, aqui sou eu. E diz que os apóstolos, desde aquela época, já podiam conhecer, eles já estavam em condições, mas a humanidade, glória a Deus, estava sendo apresentada ao Espírito de Verdade
nesta obra e nas mensagens seguintes daquele ser de luz comentado no livro Cartas e Contos. O Espírito de verdade. E ele fala assim: venham instruir e consolar os pobres deserdados. Vossas almas não estão esquecidas. Olha só, eu, o jardineiro, gente, olha só o que ele disse: o jardineiro divino, as cultivo as almas no silêncio dos vossos pensamentos. Jardineiro divino, minha nossa, olha só. Vamos em frente. E ele diz: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. E diz: estou convosco e meu apóstolo vos esclarece. Quem é que pode falar apóstolo? Lembre-se no livro Cartas e Contos, que comentamos um pouco mais atrás, lá estava dizendo: essa luz é o meu apóstolo. E aqui, nessa mensagem, o Espírito de verdade, que só podemos relacionar com verdade, Espírito de verdade, aqui nessa mensagem de João Evangelista, no seu Evangelho, só podemos dizer que um ser desse, que também se diz jardineiro divino, quem é que pode falar jardineiro divino e esse é o meu apóstolo? Só tem um ser: o próprio Senhor. Não há dúvidas. Estamos comentando do Senhor. O Senhor veio, o Senhor está presente, não em carne, mas o seu Espírito, a sua mensagem, a revelação ou reesclarecimento ou a restabelecimento da mensagem verdadeira do Cristo para os homens em toda a sua essência. E o que faz o Espiritismo nessa missão daquele ser de luz, Allan Kardec, está aqui. O Paráclito, o Consolador, ele vai lembrar tudo o que tem dito, ensinará todas as coisas. Nós vamos comentar todas as coisas que ele vai ensinar mais à frente, mas ele vai lembrar o que tem dito, ou seja, vai explicar e vai lembrar. O que faz o Espiritismo? Ele, por meio principalmente da base, que é a essência, que é a existência de seres além da Terra, é a reencarnação, ele, por meio de Kardec, explica a justiça de Deus, justiça maravilhosa. O que Jesus diz? Quem com a espada fere, com a espada será ferida. Aquele que julgar será julgado. Como é que é isso? Se uma pessoa vive uma vida só, segundo a informação pagã que havia até aquele momento dentro da própria Igreja Católica, uma pessoa faz mal a vida inteira, apronta direto, morre, pronto. Pode ir para o inferno? Pode, mas ele não paga aquilo que ele fez. E tem mais, se ele ficar a eternidade, ele vai pagar muito mais do que ele fez. Qual é a justiça aí? Ou seja, não faz o menor sentido. Kardec explica. Há uma explicação, não é Kardec revelando o Cristo, é Kardec esclarecendo o que o amor divino disse na Terra. Os milagres, aquelas maravilhas que o Senhor fez, ressuscitamentos, andar sobre a água, como é que ele multiplicou os pães. Tem um livro maravilhoso, a Gênese, explicando, mas toda a obra espírita explica bem. Explica o reino dele, que não é deste mundo, não é desta dimensão. É praticamente uma informação científica. Onde estão as moradas que nós comentamos aqui nesse vídeo mais atrás? As moradas do Pai. Está até sendo descrito nos nossos livros da psicografia de André Luiz. Chico Xavier escreveu 13 livros explicando essas moradas para cima e para baixo. As bem-aventuranças maravilhosas que Gandhi se encantou. Gandhi estava pensando mal dos cristãos até ler o Sermão da Montanha e Bem-aventurança e disse, bom, não se perdeu nada. Gandhi tinha percebido que os cristãos não eram cristãos. Ele queria entender isso. Por que os cristãos eram do jeito que era? Será que o mestre deles mandava eles fazer isso? Quando ele começou a ler a obra, parou nas bem-aventuranças, ele chegou para o Império Inglês na época e falou, vocês não são cristãos coisa nenhuma, vocês não fazem absolutamente nada do que o Senhor diz. Exatamente as maravilhosas bem-aventuranças, dando esperança para os puros de coração, para os humildes, para os que sofrem. Como é que isso vai funcionar numa encarnação só? Como é que a pessoa pode receber
os louros ou os desdouros das suas vidas se ela tem uma só? Mesmo que a pessoa tenha sido boa, ela vai ficar numa eternidade no bem por um dia, alguns anos de bondade. É justo também? Também não é. Então, a reencarnação e o Espiritismo explicam essas leis todas que o amor divino já havia explicado, mas só pode alcançar, olha só o que diz aqui, o mundo não pode receber o Espírito de verdade, só podia chegar ali nos apóstolos, aos grandes cristãos daquela primeira era, mas o mundo não podia ainda conhecer, não dava. Mas virá aquele que virá explicar tudo. Olha aí o Espírito, o apóstolo do Senhor, Allan Kardec, explicando isso maravilhosamente. Aquela aparição no Monte Tabor, aquilo ali foi tentado tirar a reencarnação da Bíblia, mas olha só, apareceu na conversa daquele livro de Mateus. Há uma informação, nós não vamos entrar em detalhes, mas nós temos um vídeo explicativo sobre isso, falando que, nós vamos tentar botar aí na referência, se aparecer, mas explicando que aquela aparição onde Jesus se transfigura e aparece Elias de um lado e Moisés do outro, Elias tinha morrido uns 600 anos antes, Moisés mais de 1.200 anos antes. Só isso daí mostra na própria Bíblia que tem espírito. E Jesus, depois da aparição, conversando com Pedro, fala que Elias foi João Batista. Então, como é que Elias foi João Batista? Ele estava ali em espírito, ou seja, João Batista é a reencarnação de Elias. Isso ficou na Bíblia como exemplo daquilo que a gente havia comentado. Os maus lá naquele concílio de Constantinopla tentaram tirar a informação sobre a reencarnação, mas eles eram espíritos impuros, duros, a vista escura deles não permitiu enxergar isso. E deixaram lá, deixaram passar. As 40 parábolas, mensagens maravilhosas de uma profundidade, só nós, em 2 vídeos, comentamos 2, mas todas elas são de uma profundidade de revelações impressionantes que só por meio do trabalho de Kardec foi possível a gente ver. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, ela encerra toda a dinâmica não só do espírito na evolução, mas também da própria humanidade em suas etapas de evolução. Das 40 parábolas, só a parábola do mal rico, que está lá em Lucas, explica o advento do próprio Espiritismo, o que aconteceu. Se nós temos um vídeo, vamos deixar aí na referência, que fala só dessa situação, mostrando toda a ligação entre a mensagem original do Senhor e o que estamos apresentando, o que o Espiritismo veio apresentar à Terra. E tem mais, tudo isso só falamos de praticamente o livro Evangelho segundo o Espiritismo, mas tem muito, muito mais. Ela tem, aí é que está, ela não é uma mensagem sectária, muito pelo contrário. Ela fala a todas as religiões. Por meio do Espiritismo, nós entendemos que nós não somos melhores ou maiores do que ninguém. Há seres evoluidíssimos, muito mais evoluídos até que os conhecidos da Igreja Católica e do Espiritismo, que estão em outras religiões. Não é por ser espírita ou cristão que o ser é evoluído, é pelo amor e pela caridade que ele porta em sua alma. Então o Espiritismo se abre para as outras religiões até humilde para aprender, pois todas elas têm um porte, têm um cuidado do Senhor Supremo, que é conhecido com vários nomes em várias religiões e doutrinas. Então, em vez de ser sectária, como aquela mensagem original pode nos dar, Jesus a porta, Kardec a chave, não é verdade. É uma verdade em termos de que nós temos que nos abrir para a mensagem do Cristo de todos, de toda a humanidade. O Espiritismo nos permite, humilde, aprender com o muçulmano, com o hinduísta, trocar ideias com o taoísta, falar com as milhares de religiões, respeitando-as todas, não se surpreendendo com a grandeza, por exemplo, de um hindu ou de um avatar hindu, que nós, não, mas ele não é cristão, muito pelo contrário, se o amor tiver nele desenvolvido, expandido à sua luz, é um ser com o qual a gente tem até que pedir e rogar clemência ou ajuda, pois todos estão dentro da esfera de Deus. Deus é um só,
mas seus filhos, suas religiões são muitas. Entenderam como é importante a gente ver e entender o que foi dito por meio de Kardec? Kardec abriu Cristo, ou melhor, reabriu a mensagem original que chegou nos apóstolos, que não eram sectários, receberam gentios, pagãos, etc. E esta visão voltou para nós por meio de Kardec, lá no meio do século XIX. E os livros do nosso amado Chico Xavier, uma continuação perfeita do trabalho de Kardec, nos dão mais ideia ainda da grandeza desses seres das outras religiões. Nós aprendemos a respeitá-las e sermos humildes diante de todos. Protestantes, Jeová, Igreja do Reino de Deus, nós temos testemunhos de seres que estão até na chamada igreja, que todo mundo gosta muito de criticar, a Igreja Universal, mas tem seres iluminados que foram vistos por médiuns, trabalhando também na Igreja Universal. Não importa, o amor é o que importa. Por isso, nós dizemos que o Kardec é um ser humilde. Ele traz a humildade da nossa religião, contribuindo para a união de todas as religiões no amor fraterno do nosso Senhor. Mas a gente disse que o Senhor ia falar tudo. Lembra aqui na mensagem do Mestre, ele falou, ele vai ensinar todas as coisas. Olha só, no Livro dos Espíritos, é talvez a única religião que lá no seu começo, logo quando inaugurou com o Livro dos Espíritos, já fala da vida extraterrestre. Não é? E as outras obras que não param de surgir até hoje só repetem vida extraterrestre em todo lugar, fala de vida em Marte, fala de vida em Vênus, em Saturno. Como é que pode? Os cientistas ainda não acharam, mas tem, só que estão em vibrações diferentes, que nós vamos descobrir, talvez eles apareçam logo para nós, não se sabe ainda quando, mas está próximo. Temos o ciclo de evolução dos mundos, os cientistas falam das eras, etc., mas espiritualmente a humanidade tem um ciclo, dá para saber onde a gente está e dá para saber da transição planetária. Por que está essa balbúrdia no mundo? O Espiritismo não veio explicar muita coisa, não veio explicar tudo. Essa balbúrdia no mundo agora é a transição, é a purga, é a fase do filho pródigo lá no meio dos porcos, tomando a decisão de voltar para a casa do pai. Como nós já comentamos, a parábola do filho pródigo mostra toda a sequência da saga da humanidade. Está lá também na Seara Espírita. E, obviamente, já comentamos o futuro da humanidade. Mas não para aí, gente. Olha, tem coisa. Para que vocês tenham mais uma ideia. Vocês já devem ter ouvido falar, alguém talvez tenha alguma dúvida, sobre o grande mistério da ciência, que é a matéria escura. Nós fizemos um vídeo, vamos colocar aí no link, mostrando, por meios inclusive de equações matemáticas de dois grandes cientistas do final do século XIX e início do século XX, Max Planck e Einstein, que a matéria escura é nada mais nada menos do que os mundos espirituais manifestados por meio da gravidade. Tem todo um vídeo explicando sobre isso. Quem quiser ter curiosidade, nós damos aí a informação para vocês em primeira mão, mostrando que o Espiritismo revela pelo menos um dos grandes segredos do universo. Nós falamos também em outro vídeo sobre a energia quântica, ou a mecânica, ou a física quântica, dando uma relação dela entre pensamento, energia, matéria. Nós colocamos junto matéria e energia, mas a energia antes dela ela é pensamento. Tem também um vídeo sobre isso, mostrando que a obra está perfeitamente alinhada até com as verdades científicas. E aí nós vemos que depois desta sequência tem um outro advento que nós gostaríamos de destacar. Já comentamos ele, mas em 1944 temos Chico Xavier, nascido em 1910, psicografando uma sequência de livros que já tem até um filme sobre ele, O Nosso Lar, muito famoso, mas relatando a saga de um espírito, André Luiz, que acreditamos ser Faustino Esposel, que ele é um grande cientista, médico, sanitarista,
E no site oficial da Academia Nacional de Medicina, na página dedicada a Faustino Monteiro Esposel como um dos seus destacados membros, lá no final dessa página, a academia mostra abertamente que André Luiz, segundo os pesquisadores espíritas, teria sido o pseudônimo utilizado pelo imortal da Academia Nacional de Medicina, Faustino Monteiro Esposel, para psicografar por meio de Chico Xavier as obras maravilhosas que começaram com o Nosso Lar e surgiram, claro, dezenas e dezenas de obras preciosas da seara espírita e da espiritualidade em geral. Fantástico. E nesse livro Nosso Lar fala-se das coisas que nós já comentamos lá no vídeo sobre a matéria escura, descrevendo os planos espirituais em detalhes, não só no nível Nosso Lar, mas mais acima, mais abaixo. Uma maravilha. São 13 obras de André Luiz descrevendo os vários mundos espirituais para conhecimento nosso. Graças a esse trabalho, mais de 450 livros publicados, isso enquanto encarnado. Mas desencarnado, continuam publicando trabalhos que ele deixou sobre a mesa, sobre vários lugares. Então tem mais de 500 agora. Mais de 50 milhões de exemplares de livros vendidos, isso por um analfabeto do interior de Minas. Só isso já é um fenômeno. Mas ele também foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, num trabalho, olha só, né? Temos lá 500 anos de existência, de todos eles, Chico Xavier foi eleito com sobra o maior brasileiro de todos. Isso sem falar na exemplificação do homem de bem. Allan Kardec, no seu livro Evangelho segundo o Espiritismo, fez questão de fazer uma verdadeira receita do homem de bem, no capítulo 17, item 3 dessa obra. Ele descreveu: o homem de bem tem que ser dessa maneira. Quem lê lá e vê a vida do Chico Xavier não terá dúvida. Allan Kardec descreveu Chico Xavier neste item da obra sublime Evangelho segundo o Espiritismo. São coisas simplesmente impressionantes sobre esse ser maravilhoso. Graças a ele, junto com a obra de Kardec anteriormente, hoje já há uma pesquisa publicada dizendo que, apesar de nós sermos apenas alguma coisa entre 3% da população em termos espíritas, sabe-se hoje que 50% da nossa população, só no Brasil, acredita na reencarnação. Não é impressionante? Quase 20 vezes mais. Ou seja, a informação espiritual, ela não veio só para o espírita. A reencarnação e as realidades das pluralidades das existências não se circunscreve a uma revelação espírita, ela é para todos. Muita gente, até brincando, fala assim: eu devo ter salgado a Santa Ceia para viver o que eu estou vivendo. Brincando, ela reconhece uma realidade de que é o karma aparecendo para ele de algo que ele deve ter feito no passado. Resgatando essa mensagem original, lembra lá da Rainha Teodora, que nós havíamos falado, que a lei de reencarnação, com certeza a nossa rainha reencarnou nas condições profetizadas ou algo parecido por causa da maldade que ele fez, e não adianta trocar livro, essa é uma lei universal. Todas essas informações, Chico Xavier aumentou, ampliou, detalhou mais o trabalho de Kardec. E hoje nós podemos testemunhar os resultados sobre a humanidade, em particular a Igreja Católica, desse esforço multimilenar do alto sobre esses seres. Aquela Igreja Católica romana, impiedosa, cruel, das cruzadas, das inquisições, hoje o seu líder busca o entendimento entre as religiões. A Igreja Católica, que perseguia os muçulmanos e todos aqueles que não acreditavam na sua fé, hoje chama todas as fés para se entenderem em paz e harmonia. A Igreja hoje procura abrir as suas portas para todos os que sofrem, num chamado movimento de acolhimento,
de levantamento e consolação para os irmãos mais desassistidos. Ela entende o pecador e procura redimir o pecador em vez de condená-lo. Ela também pediu várias desculpas por seus erros e condenações passadas, principalmente durante as Inquisições. Ela revisitou suas atitudes e continua revisitando, mostrando que não tem mais nada a ver com aqueles cruéis seres impiedosos facínoras dos séculos passados. E também temos informações de que aqueles que antes estavam envolvidos em cruzadas e outras atividades perversas, vendendo indultos, estão agora retornando por meio da reencarnação, seja por expiação. Muitos deles vieram, sofreram no terrível holocausto, como judeus, mas também irmãos que sofrem as perseguições e as chamadas chacinas no norte da África, no Congo, no Sudão, etc., a fome na Etiópia. São seres que, por meio da justiça divina, só conseguiram purgar e aliviar suas dívidas passadas por meio da expiação. Isso, infelizmente, está ocorrendo até hoje. Temos alguns que a misericórdia divina julgou possível eles reencarnarem como religiosos. São aqueles irmãos que, apesar de serem totalmente facínoras e impiedosos nas reencarnações anteriores, envolvidos tanto como romanos como católicos, tiveram condições, por questão de consciência, de poderem voltar ao âmbito dessas igrejas, agora de forma renovada. Por isso vemos a Igreja Católica e as igrejas em geral muito melhores, muito mais cristãs, amorosas e voltadas para Deus. E dentre eles temos que destacar que nós espíritas somos, na grande maioria, irmãos reencarnados que também tivemos a nossa triste participação nos séculos passados. Nós, infelizmente, na grande maioria, contribuímos, seja na igreja, seja envolvido em cruzadas, das diversas formas, com o sofrimento e a dor dentro da religião e fora dele. Só que por misericórdia divina, que nós mesmos espíritas rogamos, Deus nos deu a chance de reencarnarmos como espíritas para replantarmos a árvore do verdadeiro cristianismo que nós mesmos conspurcamos lá no ano 300, no ano 500, durante as cruzadas, durante a Idade Média e assim por diante. O amor divino permitiu que os espíritas viessem reconstruir o que eles mesmos destruíram. E assim, oxalá possamos agora ter a chance de fazermos corretamente o nascimento ou o esclarecimento ou a libertação que o cristianismo ofereceu e ainda oferece para toda a humanidade. Assim, vemos o amor supremo mostrado nessas singelas etapas que, claro, é um grande resumo do trabalho do Senhor entre nós, que continua pela eternidade, trabalhando como um pai amoroso, cuidando dos seus filhos, fazendo-nos crescer, educando-nos, corrigindo-nos, nos dando novas etapas de reencarnação e de educação para que possamos chegar até Ele. Dessa forma, o Espiritismo, por meio desses esforços que a gente pode considerar duplo, tanto de Allan Kardec como a sua continuidade perfeita, esse esclarecedor divino, Chico Xavier, nós não duvidamos. Parece até lógico pensar que um foi a reencarnação do outro, ou seja, o grande Kardec, aquele instrutor, aquele apóstolo dito naquele livro, Cartas e Crônicas que nós comentamos, voltou depois como Chico Xavier, um ser humilde do interior de Minas Gerais, ampliando sem sombra de dúvidas a obra, dando detalhes ainda mais ricos e sendo essencialmente uma vivência apostólica em pleno século XX, os dois juntos
reeditaram, reexplicaram, esclareceram o que o Senhor disse aos apóstolos na Santa Ceia e naquelas maravilhosas paragens da Galileia, iluminando aqueles seres, e esta mensagem veio para nós até hoje, que nada mais, nada menos são do que mensagens de fé, de amor e de caridade, explicadas e vividas e estimuladas para que todos nós sejamos, a nosso tempo, verdadeiros cristãos, conhecedores da mensagem do Cristo na sua essência e integralidade. A porta está aberta, o caminho está trilhado e iluminado para que todos nós, não só os espíritas, mas todas as religiões possam chegar ao amor supremo. Que a paz do Senhor esteja com todos. Muito obrigado e até a próxima.